Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com alegria estamos juntos aí, mês de maio, mês de Nossa Senhora. Então, nós queremos focar bastante nessa mensagem de Fátima, que é uma mensagem atualíssima, tão importante, tão necessária para os nossos dias, né? Nossa Senhora veio do céu para nos dar orientações como nós deveríamos viver esses tempos difíceis. E ela previu esses tempos difíceis que nós iríamos viver. Então, essa é a importância da mensagem de Fátima. Mas eu quis colocar esse tema na mensagem de Nossa Senhora de Fátima, por quê? Porque Fátima é verdadeiramente um ponto importantíssimo que desafia as pessoas nos tempos atuais. Por quê? Porque há tantos incrédulos que não creem na Igreja Católica, que não creem, né, nas coisas de Deus deixadas na Igreja, os sacramentos, a infalibilidade da Igreja, os ensinamentos, as doutrinas da Igreja. No entanto, é interessante que Fátima é uma espécie de ponto em que Deus coloca um sinal. Como aqueles sinais que Jesus fazia no Novo Testamento, sinais para que nós crescêssemos, sinais que apontam. De tal forma que, se a gente estudar bem Fátima, se nós nos aproximarmos de Fátima como aquilo que Fátima é, ou seja, sinais de credibilidade, nós chegaremos à seguinte conclusão: se Fátima é verdadeiro todo o resto. Ou seja, é verdadeiro todo o resto daquilo que a Igreja Católica ensina. Por quê? Porque Fátima, né, nos ensina a Eucaristia, nos ensina a devoção pelo Santo Padre Papa, a oração pelo purgatório, fala claramente do dogma do inferno, fala como nós podemos oferecer obras que ajudam na salvação das almas, etc. Ou seja, não existe mensagem mais plenamente católica do que Fátima. Então, não tem como. Se você, ao analisar os fenômenos acontecidos em Fátima há mais de 100 anos atrás, você chega à conclusão que aquilo é verdadeiro, então é verdadeiro tudo o resto, você não tem para onde ir, você vai ter que ser católico. Né? Então, essa é a maravilha da mensagem de Fátima. Em primeiríssimo lugar, nós temos que ver que Fátima teve um sinal, um milagre, eu acho que dos maiores milagres da história da humanidade, né? Certamente o maior milagre assim, de fenômeno externo, certamente foi a travessia do Mar Vermelho, feito pelo povo de Israel ao sair do Egito. Mas depois, certamente houve outros milagres, assim, bastante visíveis, mas Fátima não tem dúvida nenhuma. Fátima, com o milagre do sol, acontecido no dia 13 de outubro de 1917, nós temos ali um dos maiores milagres acontecidos na história do cristianismo. O que foi o milagre do sol? Né? Foi na última aparição, em que Nossa Senhora foi vista pelos 3 pastorinhos, uma menina que era a líder, a Lúcia, foi quem nos relatou tudo isso. Havia também o Francisco e a Jacinta, que hoje são canonizados, são santos da Igreja. Nossa Senhora já tinha aparecido outras 5 vezes para eles, mas ela prometeu que na última aparição ela faria um milagre. No meio daquela aparição, Lúcia, nas visões, viu Nossa Senhora fazendo um gesto, então chamou a atenção para as pessoas e as pessoas começaram a olhar para o sol. E aconteceu esse fenômeno atmosférico,
certamente, não é? Em que o sol ficou prateado. Ou seja, ele não feria os olhos como as pessoas acostumavam a ver. E então o sol começou a mudar de cor. E o sol mudando de cor, as coisas começaram a mudar de cor. E lá pelas tantas o sol começou, né, a girar sobre o seu próprio eixo e como dar a impressão de que ele estivesse caindo, se precipitando em zigue-zague na direção da Terra. Nesse momento, as pessoas que estavam encharcadas, estavam molhadas porque tinha chovido torrencialmente, viram que as suas vestes estavam secas, vários doentes foram curados, vários incrédulos começaram a crer, e tudo isso aconteceu na presença de 70.000 pessoas. Ou seja, um milagre extraordinário na presença de 70.000 testemunhas. Não temos uma testemunha, não temos duas, não temos os 3 pastorinhos, nós temos 70.000 pessoas. E pessoas, inclusive incrédulos, que foram lá para desmascarar Fátima, para desmascarar aquelas aparições como sendo uma coisa criada, uma invenção criada pelos padres, etc., que não tem nada a ver, porque a igreja, muito prudente, né? A igreja não havia aprovado nada daquilo ainda. Foi Fátima que se impôs à igreja, não foi a igreja quem criou Fátima. A hierarquia da igreja, sempre muito prudente e reticente com relação a essas coisas, né? Aceitou Fátima, ficou constrangida, foi levada a aceitar Fátima diante dos fatos e das evidências. E o que é que Nossa Senhora, né, se deu ao trabalho de vir de lá do céu para nos dizer? Vejam, gente, a primeiríssima coisa é uma realidade que nós estamos vendo no mundo atual. E uma tristeza dentro da própria igreja, que é o fato de que a igreja que viveu durante 2000 anos a salvação das almas, esse esforço para a salvação das almas, de repente começa-se a criar uma moda dentro da igreja em que as pessoas não creem mais no inferno. Pensem bem. Ou seja, nós temos 2000 anos de cristianismo em que, para não ir para o inferno, os mártires derramaram seu sangue. Não é? Eu acho muito gozado, né? Tem umas coisas assim, eu digo aqui no site, eu explico, falo nas homilias, etc. Falo para as pessoas, olha, não cometam pecado mortal, porque se vocês cometerem pecado mortal, vocês vão para o inferno. Não façam isso, fiquem em estado de graça, etc. Aí algum teólogo aí mais moderninho diz, isso é moralismo, imagina se Deus vai mandar alguém para o inferno. Que moralismo, por um pecadinho Deus vai mandar alguém para o inferno. Gente, nós não somos fundadores de igrejas. Nós somos discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo estavam dispostos, os primeiros cristãos estavam dispostos a derramar o seu sangue, a perder tudo, perder a família, perder suas propriedades, perder a sua vida, passar por torturas tremendas, desde que não traíssem a sua fé, cometendo um pecado mortal. Então não tem esse negócio de um pecadinho. É um pecado mortal. O que é que os cristãos eram obrigados a fazer lá no início do cristianismo? O que eles precisavam fazer para salvar a vida deles é simplesmente pegar um punhado de incenso, jogar num fogareiro na frente de uma imagem de César e pronto, eles estavam salvos, eles não precisavam morrer, não precisavam ser jogados às feras. Por quê? Porque a idolatria é abominável, a idolatria é um pecado mortal, a idolatria leva ao inferno. Os cristãos não faziam isso. Então, assim, tem alguns católicos hoje em dia que acham que podem, né, ficar brincando com ídolos, né, mexendo com religiões pagãs, com deuses pagãos, etc., e que vão sair incólumes dessa história toda. Gente,
por um pecado destes, milhares, milhões de cristãos derramaram seu sangue para não ir para o inferno. E Nossa Senhora, em 1917, prevendo a tragédia que iria acontecer no século XX e no século XXI, conosco, com a sua Santa Igreja, com a Santa Igreja Católica, vendo que milhares e milhares de católicos iam deixar de acreditar no inferno. Quem diria isso? Durante séculos. A Igreja tem nisso um ensinamento dos mais óbvios. Pois é, agora Deus é tão bom que o inferno não existe. Mas, meus irmãos, o inferno existe não é porque Deus é mau. O inferno existe porque nós somos maus. Ou você não acredita na nossa maldade? Deus é bondade infinita. O inferno existe não porque Deus é cruel, né? Ou seja, tem umas coisas assim que são bem admiráveis. Teve uma pessoa que escreveu um livro chamado Fátima Nunca Mais. E dizendo, né, que o Deus que é retratado pelas aparições de Fátima é um Deus cruel e sanguinário que quer castigar a humanidade. Eu acho que ele não leu as mesmas mensagens que nós lemos, né? Porque é exatamente o contrário. Deus é tão bondoso, manda a sua mãe para dizer, como mãe bondosa, meus filhos, milhões e milhões de pessoas estão caindo no inferno. Nossa Senhora mostrou, né? Nossa Senhora mostrou a mensagem de Fátima, os famosos, que o pessoal chama de segredo de Fátima. A primeira coisa da mensagem de Fátima foi Nossa Senhora mostrar o inferno. A pessoa diz, mas esse é o segredo de Fátima? Sim, esse é o segredo de Fátima. A primeira coisa que Nossa Senhora quis, como mãe bondosa, mostrar, a primeira parte do segredo é o inferno. Sabe por quê? Porque Nossa Senhora sabia o futuro. Ela sabia que dentro da igreja milhares de pessoas iam deixar de crer no inferno e começar a viver alegremente pecados mortais como se aquilo não levasse para a condenação eterna. E ela é mãe bondosa, que não quer que a gente vá para o inferno. Ela mostra o inferno e diz, olha, ele é verdade. É real. O inferno não é uma hipótese. O inferno não é só uma possibilidade hipotética. O inferno é real e milhões e milhões de pessoas estão caindo no inferno. As crianças viram aquilo. Aí você vai chegar e dizer assim, mas isso daí, padre, isso foi coisa da cabeça das crianças. Sim, você pode dizer que foi coisa da cabeça das crianças, mas foi coisa da cabeça das crianças que diz a mesma coisa que os dogmas e os concílios e a igreja de 2000 anos e os mártires e os santos e os missionários, todos dizem, o inferno. Então Nossa Senhora veio para corroborar esta santa doutrina salvadora. Nós precisamos crer que o inferno existe, meus filhos. E que nós precisamos fazer alguma coisa para não ir para lá. E que nós precisamos fazer alguma coisa para que os outros não vão para lá. Nossa Senhora apareceu para Lúcia, Francisco e Jacinta. Perguntou, eu vou para o céu? Nossa Senhora disse, sim, Lúcia, você vai para o céu. E a Jacinta vai? Sim. E o Francisco vai também? O Francisco também vai, mas vai ter que rezar muitos terços. Vai ter que rezar muitos terços. Se o Francisco, aquele menininho santo, precisava rezar muitos terços para ir para o céu, você imagina nós. Mas as pessoas hoje, de braços cruzados, não precisa fazer nada para ir para o céu. Gente, as pessoas acham que precisam cometer alguma coisa especialíssima assim, um pecado muito mais fora dos pecados que as pessoas comumente praticam para ir para o inferno. Não.
Você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você precisa fazer alguma coisa para ir para o céu. Por quê? Porque na rampa do inferno nós já estamos. Por causa dos nossos pecados. Se um pecado mortal leva para o inferno, agora você imagina a humanidade do jeito que está. Ou você não vive no mesmo mundo que nós vivemos aqui? Pois bem, Nossa Senhora aparece para dizer o inferno. Segunda coisa que Nossa Senhora aparece para dizer, o mal tremendo dos erros espalhados pela Rússia. Que era necessário consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria e que Nossa Senhora queria também que nós tivéssemos devoção ao seu Imaculado Coração, rezar o terço, fazer comunhões reparadoras, confissões reparadoras, meditar os mistérios da salvação, porque com estas armas da oração e da consagração, nós conseguiríamos reverter esta miséria, essa tragédia, essa desgraça que se abate sobre o mundo inteiro, chamada cultura da morte, que nós estamos vivendo agora. Essa cultura da morte, que ela resume, né, debaixo desse nome, cultura da morte, se resume todos os erros que nós vivemos atualmente e que Nossa Senhora quis, né, remediar. E ela nos dá, né, a solução, ou seja, mostra o inferno, para onde a cultura da morte está levando, e mostra como nós podemos combater essa cultura da morte, os erros da Rússia, o comunismo, o socialismo, através da consagração a ela, através do Santo Terço, das confissões reparadoras, das comunhões reparadoras. É isso aí. A segunda parte da mensagem. E finalmente, Nossa Senhora mostra que, miseravelmente, se a humanidade não fizer penitência, essa terceira parte do segredo, né? O anjo dizendo penitência, penitência, penitência. Se a humanidade não fizer penitência, nós iremos padecer enormemente. Ou seja, haverá um castigo, sim. E nesses tempos tremendos que nós estamos vivendo, né, a gente já vê que o castigo não é uma hipótese. O castigo é uma coisa bem próxima de nós. Nós vivemos castigos todos os dias e que a humanidade pode precipitar em coisas tremendas, em castigos muito piores. Nós sabemos disso. Penitência, penitência, penitência. Nossa Senhora está segurando o castigo. Ah, padre, mas essa história de que Deus castiga as pessoas, imagina, Deus de bondade, se Ele castiga. Bom, e você que é pai, você que é mãe? Você não educa seus filhos? Gente, um pai e uma mãe exortam o filho, diz, não faça isso, meu filho. Pare de pecar, pare de ofender a Deus. Faça penitência, ou seja, mude de vida. Aí o filho não ouve. Depois de insistentes pedidos, Nossa Senhora, todas as aparições de Nossa Senhora é um tema contínuo e repetitivo. Ela pedindo aos seus filhos que façam penitência, que convertam. Quando as coisas começam a não dar certo, as pessoas não ouvem as exortações de Nossa Senhora, o castigo é sempre condicional, o castigo é condicional se nós não mudarmos, se nós não fizermos penitência. Então, se não fizermos penitência, virá um castigo. E o castigo vem exatamente, meus queridos, por uma bondade de Deus. O castigo de Deus é uma bondade infinita, é Deus de misericórdia que dá o castigo. Por quê? Porque com o castigo, muitos finalmente se converterão. É a última tentativa de Deus de fazer com que uma porção da humanidade que está precipitando no inferno,
finalmente volte atrás e pense no que anda fazendo. Então o castigo é uma coisa boa. Devemos evitá-lo se nós fizermos penitência, se nos convertermos, se rezarmos pelos pecadores, como Nossa Senhora pede, se oferecermos nossas ações em reparação às ofensas feitas ao coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, se tivermos devoção à Santa Eucaristia, como o anjo de Portugal ensinou, se adorarmos a Deus, pois bem, se nós fizermos todas as coisas, não virá o castigo. Mas o castigo é certo, se nós nada fizermos, né? E o castigo aqui, nesse mundo, o castigo temporal, é uma grande misericórdia de Deus. Por quê? Para evitar aquela primeira parte do segredo, o castigo eterno, que é o inferno. Então as tragédias que acontecerão com este mundo, né, onde nações inteiras vão ser destruídas, essas tragédias, elas podem ser evitadas pela penitência. Mas pense bem, a destruição de nações inteiras é uma trivialidade, é uma bobagem diante da grande tragédia, da verdadeira tragédia, que é o fato de nós nos precipitarmos no inferno e nunca mais virmos a Deus face a face. Nós que somos feitos para ver a Deus face a face. Essa é a verdadeira tragédia. Não irmos para o céu. O resto é uma trivialidade, né? Então, esta é a grande mensagem de Fátima e como Nossa Senhora previu. Parecia um pouco, alguns anos atrás, olhando as coisas de Fátima, né, olhando essas mensagens, alguém poderia se aventurar a dizer que aquilo tudo é uma grande teoria da conspiração, que é tudo, né, uma invenção da cabeça daquelas crianças, ou que, pior ainda, era uma invenção de um clero anticomunista, partidário de direita, né? Podiam dizer isso, mas atualmente eu acho que todo mundo está enxergando, diante das coisas que nós vivemos hoje em dia, que a profecia de Fátima, na verdade, ela foi bastante amena, né? Amena. Nossa Senhora foi bem bondosa, nos avisando e dizendo aquilo que nós deveríamos fazer para mudar de vida. Agora, eu gostaria de recordar uma coisa. Quando Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, né, ela, deixa eu estar aqui a narrativa das aparições, como foram colocadas pelas memórias da irmã Lúcia. Ela apareceu a primeira vez, 13 de maio, e perguntou: quereis oferecer-vos a Deus? Disseram sim. Em junho, ela disse que Francisco e Jacinta iria para o céu e a Lúcia ia ficar aqui para espalhar a devoção ao Imaculado Coração, né? E em julho, né, é que veio o grande segredo, a mensagem de Fátima, essas três partes do segredo que eu coloquei para vocês: o inferno, a consagração da Rússia e, finalmente, o castigo, né, se não fizermos penitência. Aí, em agosto, que era para ter a aparição, as crianças foram raptadas, né? E foram raptadas e foram cruelmente torturadas psicologicamente. Isso é uma das coisas importantíssimas com relação ao segredo de Fátima. Por que é que nós temos que crer nessas três criancinhas? Porque as três crianças foram torturadas e disseram a elas que elas seriam jogadas no caldeirão de óleo quente, que se elas não contassem o segredo, elas seriam punidas e iriam pagar com a morte. As crianças levaram uma criança, a criança lá do outro lado gritando, as duas aqui, e agora vai contar o segredo ou vai morrer como ela? As crianças não.
não vamos contar o segredo. E se mantiveram firmes, sem contar o segredo, diante da tortura psicológica de saber que elas iam ser mortas. Gente, nós estamos falando aqui de martírio, de confessores da fé. Ou seja, o Francisco e a Jacinta são canonizados, nós não celebramos a memória dos dois vestidos com paramentos vermelhos dos mártires, porque eles de fato não derramaram sangue. Mas eles foram grandes confessores da fé, porque eles tiveram um martírio, psicologicamente eles viveram um martírio. E portanto essas crianças são absolutamente críveis na sua virtude e na sua sinceridade. Alguém que está disposto a derramar o seu sangue, a morrer por uma coisa, é porque aquilo lá não foi uma invenção, né? Aquilo lá não foi invenção da cabeça delas. Aquilo lá foi algo vivido e vivido profundamente. Pois bem, vamos ver as perguntas colocadas por vocês, né? A Angélica no Instagram pergunta o seguinte: quais os tipos de penitência que podemos fazer? Bom, quando o anjo se refere à penitência, né, na última parte do segredo, ele está falando ali a penitência no sentido de a virtude da penitência, que é a virtude da conversão. Ou seja, que a humanidade precisa se penitenciar, né? É como o profeta Jonas diante da cidade de Nínive. A cidade de Nínive ia ser castigada, então a cidade faz penitência, se converte. E então Deus não castiga a cidade. Então eles fizeram jejum, se cobriram de sacos, jogaram cinza na cabeça, etc. Então fizeram penitência, mostrando que queriam mudar de vida. Então a verdadeira penitência que Deus quer para que não sejamos castigados é exatamente mudar de vida. Agora, ao mesmo tempo, tanto o anjo de Portugal como Nossa Senhora insistiu que os pequenos atos que nós podemos fazer de amor, né? Ou seja, atos de privação de coisas que o nosso egoísmo gosta, por amor a Jesus, por amor a Nossa Senhora, esses pequenos atos de amor, eles são eficazes para a salvação dos pecadores e para verdadeiramente consolar o coração de Jesus e de Maria. Então aí a grandeza do ato da penitência não está no fato dele ser difícil ou não, mas na grandeza do amor. Então uma sede que você oferece, né, um momento de fome que você oferece, um desconforto de uma doença que você oferece, tudo isso são penitências que verdadeiramente valem. Por quê? Porque valem não pela dor que elas causam, mas pelo amor com que são vividas. E aqui que está a realidade da penitência e do seu valor. A Ana Carolina no YouTube pergunta o seguinte: Padre, sua bênção. Como não desesperar com relação ao inferno? Veja, Ana Carolina, nós não precisamos desesperar com relação ao inferno exatamente porque foi nossa mãe bondosa quem veio nos alertar do inferno. Jesus, que morreu na cruz por nós, para nos salvar, veio nos alertar do inferno. O que as pessoas não se dão conta, por exemplo, é que no Evangelho, o número de vezes que Jesus fala do inferno é mais numeroso, mais frequente do que o número de vezes que Jesus fala do céu, né? E exatamente essa é a boa nova, ou seja, Jesus está dando a boa nova e dizendo para nós: olha, gente, eu não quero que vocês vão para lá, é para onde vocês estão indo. Mas Jesus está nos salvando. Então, como não desesperar diante do inferno? É o seguinte: sabendo que nossa esperança não está em nós. Se a nossa esperança está em nós, então pode esquecer, né? Aí estamos perdidos. Mas se a nossa esperança está em Nossa Senhora, em Jesus, nós temos que a mensagem de Nossa Senhora é exatamente essa, que existe no céu, né, alguém que nos ama mais do que nós nos amamos. Veja, Jesus morreu na cruz. O sagrado coração de Jesus, que está tão frequente nas mensagens de Fátima, né? Jesus, no seu amor, morreu na cruz para que a gente não fosse para o inferno. Diante de um amor assim, então quem temeria um Deus tão bondoso?
assim. Diante de Nossa Senhora, que mostra o seu coração de mãe, quem vai ter medo? Então, eles são nossos amigos. Agora, o problema é que eu sou meu inimigo. E sou eu quem precisa mudar de vida. Então, o amor não causa desespero. O amor dá esperança. A mensagem, ou seja, gente, as pessoas olham para a visão do inferno em Fátima como se aquilo fosse uma má notícia. Mas o que acontece é o seguinte, gente. O inferno, alguém duvida da maldade da humanidade? Alguém duvida da crueldade, da maldade que está acontecendo nos dias atuais? Os pecados que clamam ao céu? Pois bem, não seria uma má notícia que tudo isso fosse a última palavra? Que a última palavra da história da humanidade fosse que a injustiça prevalece e a maldade será eterna? Não. O inferno nos diz que a injustiça não prevalece e que a maldade ela será retirada para que aqueles que se convertem e que são bons possam viver a felicidade. Isso é uma boa nova. Aqueles que foram injustiçados, encontrarão em Deus a sua consolação. Isso é uma boa nova. Então, nós não temos que ter esperança em nós. Quem veio nos contar a história do inferno foi Nossa Senhora, a Mãe bondosa. E como se desesperar diante de uma mãe que nos ama tanto? Então confie nela, Como Nossa Senhora disse para a Lúcia, na segunda aparição, quando ela disse que o Francisco e a Jacinta iam para o céu, aí ela chegou e disse, que fico cá sozinha, disse a Lúcia. Perguntei com pena. Aí Nossa Senhora respondeu, não, filha, e tu sofres muito? Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Nunca te deixarei. Como desesperar diante de uma palavra tão linda dessas? Agora, é evidente se você está procurando refúgio no dinheiro, refúgio no sexo, refúgio nas drogas, refúgio sei lá onde, procure refúgio em Nossa Senhora, Amanda Moreira no YouTube pergunta o seguinte, Padre, sua bênção. O que significa no fim o meu imaculado coração triunfará? Essa profecia acontecerá ainda nesse mundo ou somente na segunda vinda de Cristo? Veja, Amanda, pelas palavras de Nossa Senhora, parece que é uma coisa ainda nesse mundo. Nós não sabemos exatamente em que consiste isso, porque Nossa Senhora conclui dizendo que será concedido um tempo de paz. Então, quando ela fala que vai haver um tempo de paz, então é sinal de que é aqui nesse mundo. Porque para ter tempo, se fosse na segunda vinda, então não tinha mais tempo, aí entrou na eternidade. Mas vem o triunfo do Imaculado Coração e vai ser concedido um tempo de paz. Então, tudo indica, pelas mensagens de Nossa Senhora, que é um evento que é histórico, que acontece aqui, haverá um triunfo de alguma maneira. Sem querermos aqui agora ficar entrando dentro de um milenarismo, como se houvesse a instauração de uma espécie de paraíso terrestre. Não creio que seja isso, Mas de algum triunfo, de alguma forma, eu acho que a coisa é o que Nossa Senhora está dizendo. É a minha interpretação, Aqui estamos falando de coisas, evidentemente, bastante debatíveis. A Ana, no Instagram, pergunta o seguinte, Padre, como se faz uma confissão reparadora?
Veja, Ana, é que é o seguinte, nós, pela lei da igreja, né, somos obrigados somente a nos confessar uma vez por ano. Se você não tem pecados mortais, então não é necessário você se confessar, né? Se confessa somente uma vez por ano. Só que Nossa Senhora vê que é uma coisa boa que as pessoas confessem com frequência. Então ela pediu para a Lúcia que as pessoas fizessem uma confissão mensal durante aqueles 5 meses, 5 sábados, primeiros sábados. Essa confissão mensal é evidente que se a pessoa não tem pecados mortais, e a gente espera que não tenha, é uma confissão devocional, ou seja, um ato de devoção, um ato bom. O que é uma reparação? Uma reparação é um ato bom de desagravo, não é? Sei lá, você vai e bate e machuca uma pessoa que você ama, você diz, me desculpe, perdão, vai lá e beija, me perdoe, passou, não foi sem querer. Isso é uma reparação, né? Você está reparando aquilo que foi feito. Então, uma confissão é um pedido de perdão, né? E aquilo é um ato que agrada muito o coração de Jesus e de Nossa Senhora. Nossa Senhora está dizendo isso, que ela se agrada quando nós vamos nos confessar e que, portanto, é algo bom. Então, quando a gente vai se confessar, vai com aquela intenção de reparar, né, as ofensas feitas ao Imaculado Coração de Maria. Então é só questão de colocar uma intenção. Você não precisa nem dizer na confissão que coloco esta confissão como a intenção de ser uma confissão reparadora. Não é necessário dizer, basta que você tenha a intenção no seu coração e ela é reparadora, né? Então, a gente chama de reparadora porque é uma confissão que não seria necessária se você não tem pecados mortais. Mas você faz aquilo como um ato de devoção, é uma confissão devocional. Raimundo Nonato no Facebook pergunta o seguinte: existe alguma correlação entre a visão do inferno de Dom Bosco e a visão do inferno da mensagem de Fátima? Raimundo, existe sim. Assim, sempre essas visões, assim, vários santos tiveram visões do inferno. A Santa Faustina teve uma visão do inferno. E é sempre essa realidade de uma pedagogia. Dom Bosco teve uma visão do inferno, na verdade ele teve um sonho com relação ao inferno e, na verdade, ele que estava muito longe do inferno, uma parede quente lá, que estava com vários obstáculos ainda de distância enorme do inferno, ele colocou a mão e acordou com a mão queimada, né? Por causa desse toque que ele fez. Então essa coisa de sermos exortados por Deus para dizer, olha, o inferno é uma realidade dolorosa e eterna. Então, como Nossa Senhora falou para as crianças em Fátima com relação ao inferno, Deus também fez isso com São João Bosco, para que São João Bosco ensinasse aos seus filhos espirituais, né, a realidade do inferno. É sempre uma realidade de pedagogia para a nossa salvação. Então Deus e Nossa Senhora são grandes pedagogos e sabem o que é bom para nós. Sabem que é bom que nós falemos do inferno, né? Firmino no Instagram pergunta o seguinte: Padre, sua bênção. Por que a igreja não obriga ninguém a acreditar nas aparições marianas? Firmino, pelo seguinte, porque a revelação, que a gente chama de revelação pública, revelação oficial, ela se concluiu com a morte do último apóstolo. Então, depois da morte do último apóstolo, não há nada que vá ser acrescentado em termos de revelação. Então, a igreja, naquele depósito da fé, que é a revelação feita por Jesus Cristo, que se concluiu com a morte do último apóstolo, ali estão os dogmas de fé, é ali que nós temos que crer, e crer com fé católica. Quer dizer o seguinte: se eu sei que é aquilo que a igreja ensina, pronto, acabou, já mudei de opinião. Simplesmente pela
autoridade do Deus revelante. Já as aparições marianas, elas não são feitas pela autoridade do Deus revelante. A gente chega à conclusão de que uma aparição ela é verdadeira através dos indícios de credibilidade que são de fé humana, não é fé católica. Não é fé divina, de fé sobrenatural. É fé humana. Então, quando você lê os relatos, você vê os milagres, você vê as coisas, diz, bom, nós estamos aqui diante de algo sobrenatural. Como é que umas crianças ignorantes do interior de Portugal, em 1917, iriam receber revelações que explicam o sentido de toda a história do século 20 e 21? Diante de um negócio desse, você diz assim, pelo próprio conteúdo, você diz, não é possível. Depois, o milagre do sol. Depois, a virtude das crianças que passaram pelo martírio. Quer dizer, são todos indícios que mostram que Fátima é verdadeira. Então, se Fátima é verdadeira todo o resto. Mas vejam, que a credibilidade em Fátima, eu montei através de argumentos de credibilidade. Já a fé católica ela não é assim, eu não preciso de argumentos. Quando a igreja diz, olha, por um dogma, é isto que está lá no depósito da fé, que foi revelado no tempo dos apóstolos. Por exemplo, o dogma do inferno. O inferno existe, isso é um dogma. E quem disser que o inferno não existe, não é católico, ponto, acabou. Está fora da igreja. Então, se você crê no dogma, você crê não porque tem provas, você crê porque Deus, verdade infalível, lhe revelou. Revelou esta fé e a fé da igreja, e nessa fé eu quero viver e morrer. Ponto, acabou. Você acredita na fé católica pela ex autoritate, pela autoridade de Deus revelante. Já as aparições não é pela autoridade de Deus que revela, mas através desses indícios de credibilidade que você vê que estão lá. Porque, número o primeiro fato assim, bem claro para uma aparição ser aceita por um católico é que ela não contenha absolutamente nada contrário à revelação dogmática da igreja. Né? Se Nossa Senhora aparece dizendo coisas absurdas, então você não vai crer. Nossa Senhora não vai dizer nada contra a nossa santa religião. Que Deus abençoe você, Nossa Senhora, abençoe e proteja você e nos conduza para o céu. O Imaculado Coração de Maria é o nosso caminho, o Imaculado Coração de Maria é o nosso refúgio, é a nossa consolação. Deus abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.